adiante aqui falando de um juiz, meu amigo e minha amiga, que foi pego furtando arte sacra, ou seja, artes de cunho religioso, em Tiradentes, Minas Gerais. E recebeu só agora, mais de 10 anos depois, uma punição. E sabe qual? Como pena, ele ganhou nada mais nada menos que uma belíssima aposentadoria compulsória. Sim, ninguém melhor que Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas, como eu venho o chamando agora, o verdadeiro diretor do Teatro do Absurdo da sucursal mineira, pelo visto, que é a principal do país. Tem mais informações sobre esse caso inacreditável. Palavra é sua, Rodrigo. Bom dia, meu caro Marinho, e a todos do Morning Show, todos que acompanham. Esse caso, como você mesmo disse, foi em 2014 e imagens mostram o exato momento em que o juiz João Carlos de Souza Correia, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, furta uma escultura sacra na cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. Na segunda-feira, o órgão especial do TJ do Rio decidiu pela aposentadoria compulsória pelo crime cometido em 2014. Na prática, o magistrado ele é afastado definitivamente do cargo, mas mantém os direitos e benefícios de servidor público, como salário proporcional por tempo de serviço. A pena ela é considerada a mais grave entre as sanções aplicáveis aos juízes. A condenação resultou de um processo administrativo disciplinar aberto pela Corregedoria Geral do Tribunal em novembro de 2021, após a apresentação de denúncia de furto pelo Ministério Público. Cabe recurso da decisão. Essa peça, que a gente está vendo aí ele furtando, ela estava avaliada em R$4.000 e o sumiço dela só foi descoberto 2 dias depois, através justamente das imagens das câmeras de segurança. Marinho, você falou da questão do tempo, né? Pois é, esse fato foi em 2014. Em 2021, após diversas tentativas de ouvir o juiz, ele foi indiciado pelo delegado Davis Andrade de Oliveira. Ele decidiu indiciar o juiz pelo crime de furto e pediu busca e apreensão, inclusive, nos imóveis dele para que a obra de arte que ela fosse devolvida. Em março de 2021, o que aconteceu? O promotor da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João del Rei, ele definiu que quem deveria conduzir esse processo era o Ministério Público do Rio, uma vez que o investigado teria foro de prerrogativa de função. E aí o caso vai se arrastando. Em setembro de 2021, a pedido da Polícia de Minas Gerais, é que tentam lá no Rio de Janeiro ouvir o juiz. Ele foi intimado para que prestasse esclarecimentos por carta precatória, sob pena de incorrer ao crime de desobediência. Não explicou, não compareceu, deu de ombros para a questão. E após várias tentativas, diversas tentativas ao longo dos anos, o subprocurador de Justiça da MP pediu o arquivamento do caso, em razão da extinção de punibilidade decorrente de prescrição, considerando a pena máxima do suposto crime e também da data do fato. Apesar disso, foi aberto um processo disciplinar administrativo, ainda em 2021, para apurar a conduta do juiz. E nesta segunda-feira saiu a decisão. Porém, uma outra observação, o desembargador, relator, considerou que a punição criminal estava prescrita e votou pela pena de censura, utilizando um precedente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, foi voto vencido e temos aí, então, essa penalidade para o juiz, meu caro Marinho. Que beleza, que beleza. Rodrigo Costa sempre se superando, diretamente do Teatro do Absurdo Mineiro. Obrigado demais pelos esclarecimentos desse caso inacreditável, né? E o pessoal aí do outro lado achando que só ia ver juiz roubando na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né, minha querida? Jess Peixoto, o que esse caso revelou para você? Não, esse caso ele tem várias nuances. A primeira é, veja que não tem uma punição real. Acho que é a primeira coisa. Mas ele não foi punido? Sim, ele foi punido com uma aposentadoria compulsória, recebendo o salário dele sem ter que trabalhar. Sim. Isso ser uma punição, para mim, é uma descaracterização do que punição realmente significa. Vale mencionar que ele roubou a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então ele pega ali Nossa Senhora, que tem uma trajetória, uma beleza, toda uma simbologia, é a padroeira de Portugal, uma santa,
e ele leva isso como se não devesse nada a ninguém. Então, assim, no final do dia, esse é um caso absurdo em que a punição é: você vai para sua casa, você fica com o seu salário, você não tem que trabalhar mais. Uau, nossa, que horrível! Nossa, ele está tão punido. Então, eu acho que tem uma questão relativa a isso. Outra é que a justiça é muito lenta, né? A gente viu aí a prescrição, né? O uso da prescrição no sentido penal. Então, ele teve uma punição administrativa dentro ali da decisão do TJ. Mas ainda assim, isso não resolve todos os problemas em relação a isso. E mais uma vez, na minha perspectiva, mesmo se tratando de um juiz, vale mencionar que cabe recurso desta decisão, então não sabemos se ela irá permanecer. Aqui a gente vê que no Brasil, o furto ali do item, a saída, a não resposta ao sistema compensaram. Eu tenho muita dificuldade de entender porque até hoje o CNJ permite que a aposentadoria compulsória seja a punição mais grave. Acho isso absurdo. A punição mais grave é você seguir ganhando seu salário. A punição mais grave é você seguir com os benefícios. Eu acho isso totalmente desproporcional. Acho isso uma vergonha para todos os brasileiros. Agora, meu amigo de fé, Mano Ferreira, assim, é muito triste você ver a punição que juízes que são pegos cometendo crimes aqui no nosso país, a punição que eles recebem, né? Eles têm que lidar com salários ali de 5 dígitos para poder amargar essa fase aí e cumprir a pena deles. Você não tem um coração, assim, de pedra aí? Ou você não tem pena desses juízes, não? Porque é muito triste, é muito, muito triste. É comovente, né, Marinho? E veja só, o juiz, ele se manifestou e disse que, na verdade, o vídeo, que é uma prova de que ele roubou, estaria descontextualizado, que as pessoas estão interpretando equivocadamente. Mas ao longo desses 10 anos, ele nunca foi até a delegacia para dar a versão dele de forma consistente. Afinal de contas, se o vídeo está sendo mal interpretado, qual seria a interpretação correta? Se a arte sumiu e só foi encontrada depois, em função do vídeo que mostra o juiz levando a arte embora. É uma disfarçatez, assim, mostra o tamanho da cara de pau e de como, de forma sociológica, a gente tem no Brasil os membros do judiciário se comportando como se fossem uma casta de sobre-cidadãos, né? Então, eles estão acima dos cidadãos, eles estão acima da lei, eles estão acima da polícia, acima da justiça. Afinal de contas, sequer precisam ir quando são intimados, sequer precisam prestar esclarecimentos. Tem tanta certeza da impunidade, do corporativismo, que vai fazer com que a máxima punição seja ficar de pernas para o ar em casa, ganhando salário integral, com todos os benefícios. É um escárnio e é mais um sintoma de como nós somos, no fundo, uma sociedade extrativista. Ou seja, o Estado, no lugar de servir para proteger os direitos do cidadão, para incluir, dando oportunidades para aqueles cidadãos que estão em vulnerabilidade, que precisam de apoio para se desenvolver plenamente, ter direito à sua liberdade. Na verdade, nós temos uma casta de privilegiados que extrai recursos dos cidadãos brasileiros em seu próprio benefício. Enquanto formos uma sociedade extrativista, não teremos futuro. Você conhece os Brahmanes? Os Brahmanes, que na Índia, ou pelo menos no sistema de castas ali da religião hindu, são tidos como ali a casta mais elevada, né? Eu acho que, sinceramente, eles trabalharam para isso. São sacerdotes, estudiosos, pessoas que ocupam ali um valor de destaque na sociedade indiana, porque realmente fizeram por onde. Eu, sinceramente, acho que esse tipo de juiz aí são os Brahmanes brasileiros, talvez pior, até porque não foram eleitos, fizeram um concurso ali entre os 20 e 30 anos, andam por detrás dos blindados e completamente divorciados do Brasil real e ainda tem a disfarçatez de cometer essa sacanagem que a gente está expondo aqui para todo mundo ver. Ele disse que não fez, mas aí chamaram o VAR e a casa caiu para o juiz aí, né? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente tem uma aristocracia no Brasil que é quase hereditária, porque quando você vai olhar o perfil em geral dessas pessoas, muitas vezes são filhos de ex-juízes, de ex-desembargadores. Então, é quase uma capitania hereditária, mas que tem uma retórica para tentar se legitimar, colocam um verniz de meritocracia. Perfeito. Porque dizem, não, mas passou num concurso.
então tem direito a tudo. Todos os privilégios adquiridos. É um escárnio, mostra a inversão de valores e essa lógica de Estado extrativista a serviço de elites predatórias que precisa ser transformada para que a gente tenha alguma chance de prosperidade. Que beleza, hein, juizão? Que inacreditável. 11 anos depois, ganhou como punição essa aposentadoria compulsória. Claro que não estamos generalizando aqui, mas se esse caso não é sintomático de algo maior, pelo menos na punição ou pelo menos na consequência final, realmente é para quem não está acompanhando os muitos excessos e essa desconexão total absoluta do judiciário junto ao povo real.